Hoje eu vou falar do livro Psicologia Ambiental, Conceitos para a Leitura da Relação Pessoa-Ambiente, da Silvia Cavalcante e Gleice Elalli. Dá um print aí. Bora começar. Antes de mais nada, antes do começo, eu vou falar de uma vez por todas, gravem isso nas suas cabeças. Se eu ver alguém falando algum absurdo desses, eu vou dar na cara. Psicologia ambiental não é a mesma coisa que neuroarquitetura. Neuroarquitetura não é a mesma coisa que psicologia ambiental. Eu vou gravar um vídeo ainda só sobre isso, só explicando isso. Mas não é, vocês vão entender isso aqui, eu vou falar um pouquinho disso nesse vídeo também. Mas vocês vão entender que uma coisa tá dentro da outra, tá? Mas elas não são a mesma coisa. Neuroarquitetura não é a nova psicologia ambiental, neuroarquitetura não veio para mudar o nome da psicologia ambiental. São coisas diferentes, são coisas que se complementam, são coisas maravilhosamente que você tem que estudar as duas coisas ao mesmo tempo, de preferência. Mas não é a mesma coisa. Não na cara. Então vamos lá. O objetivo aqui não é dizer o que tá exatamente dentro desse livro, tá? Como na revisão que eu fiz já do livro Neurociência para Leigos. E nas revisões que eu pretendo fazer de alguns outros livros, eu posso até fazer de alguns que eu já li. Eu vou contar o que tem dentro desse livro um pouco, mas eu vou dar uma abordagem geral e eu vou mostrar para você se ele se encaixa ou não com a neuroarquitetura. A intenção aqui é ajudar quem está pesquisando neuroarquitetura para ver se vale a pena, se não vale a pena, se você acha que tem serventia para o seu trabalho ou não, tá? Seja você estudante, seja você profissional de arquitetura, né? Quem se interessa pelo mundo da neuroarquitetura, se o psicologia ambiental tem a ver com você. Do mesmo jeito que eu fiz do Neurociência para Leigos. E do mesmo jeito que agora eu decidi que eu vou fazer de outros que eu já li e dos que futuramente irei ler. Tá bom? Ó, isso é uma coisa que vocês podiam dizer, né? Vocês poderiam me dizer se vocês gostam disso, porque daí vai me incentivar a fazer mais, né? Me dar uma contribuída, né? Vamos se ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. Primeiro, sobre a linguagem do Psicologia Ambiental, tá? Ele é um livro que ele é mais denso de ler, assim, tu precisa mais concentração. Ele vai usar alguns termos, assim, que não são tão fáceis, tão simples. Não sei se vocês já estudam um pouco de psicologia, vocês vão ver que psicologia é cheia de conceituações, quase que filosóficas e tal. E esse livro, ele tem bastante dessa linguagem, ele tem bastante daquela coisa, assim, de às vezes tu tem que reler, né, ler duas vezes pra tu entender aquela frase, tipo, não entendi direito, tá? Então, assim, não é uma linguagem tão simples, tá? Mas depende, também varia um pouco do capítulo que tu tá lendo, já vou explicar o porquê. Isso, então, vai depender de pessoa pra pessoa, tá? Pra quem tem mais já facilidade de ler esse tipo de leitura, ou também pode ter gente que reme um pouquinho mais pra ler. Eu demorei um pouquinho mais pra terminar de ler ele, porque ele não é um livro assim tão fácil, tão rápido de ler, tá? E se tu ler ele meio por cima, assim, tu vai deixar passar bastante coisas. Mas é válido. O livro, então, ele é dividido em vários capítulos e cada capítulo é um conceito, tá? Eles trazem, assim, um título que eles vão conceituar e trazer algumas referências sobre esse tema. Que nem tem o conceito de ambiência, de conscientização, crenças e atitudes ambientais, docilidade ambiental, emoções, efetividade ambiental, enraizamento, escala, experiência ambiental, escolha ambiental, espaço pessoal, sustentabilidade e muitas outras coisas. Então, assim, cada capítulo é um conceito que eles exploram, tá? Como se fossem, assim, vários artigozinhos, sabe? E no fim de cada capítulo, vocês veem que eles trazem, por exemplo, aqui acabou um capítulo, eles trazem todas as referências e todos os estudos que eles mencionaram. Ele é uma revisão bibliográfica, tá? Então ele tem muita citação de outros trabalhos, de outros artigos de referência para cada capítulo e cada conceituação, tá? Então aí tu já entende um pouco a vibe do livro, tá? Ele não é muito historinha, não. Ele é bem, assim, revisão bibliográfica, tá? E isso pode ser bom, porque que nem, por exemplo, eu marco todos os livros, né? E eu encho eles de... Eu escrevo em livro e marco... Puta, eu não acredito que não apareceu uma parte que eu marquei ali. Pra vocês verem ali, ó, marcou, sublinho, coisa nada, risco, tá? Eu faço isso nos livros pra depois eu lembrar de alguma coisa que eu quero buscar, sabe? Pra ser mais rápido. Coisas que me chamam a atenção, algumas frases legais e tal. E coisas que eu vou usar
para depois. O legal disso é que cada citação, então, a gente tem a referência dele no fim do capítulo, tá? Então tem muita referência, se tu quer continuar estudando sobre tal coisa que te chamou atenção, tu pode continuar. Até eu tenho marcado aqui alguns estudos que eu quero ler depois de ter lido uma parte desse livro, entende? Alguma citação. Aqui tem algumas coisinhas marcadas que ainda pretendo ler. Ah, outra coisa. Aqui a gente tem as autoras como a Sylvia e a Gleice, que eu falei ali no começo do vídeo, mas na verdade cada capítulo dele tem autores diferentes, tá? Então eu acredito que elas que reuniram todas essas informações, né, fizeram todo esse catalogação de estudos, né, e trouxeram. E elas também fazem parte de alguns textos que tem aqui dentro, tá? Então, são vários autores que estão dentro desse livro, né? É um mix de autores. E vamos então pro conteúdo dele, tá? O que tem dentro aqui dele. Para quem já sabe a diferença de psicologia ambiental para neuroarquitetura, já sabe que a neuroarquitetura, ela estuda mais, digamos que o cérebro, enquanto a psicologia ambiental estuda a mente, tá? A neuroarquitetura estuda reações fisiológicas e a psicologia ambiental estuda comportamentos. Uma estuda a fisiologia e a outra a psicologia, entende? Isso são coisas diferentes. No momento que tu entender que é diferente cérebro de mente, tu vai entender a diferença de neuroarquitetura e psicologia ambiental, tá? Mas, obviamente que essas coisas não são separadas na gente, né? A gente é tudo isso junto, tá? E o próprio processamento de cérebro é o organismo inteiro de uma pessoa, né? Funciona tudo junto, tudo está correlacionado, né? Muitas doenças físicas por aí têm fundo psicológico, né? É o que a ciência vem aprendendo com os tempos e que eu acho que assim, ó, que vai ser o boom do futuro, essas descobertas aí. Então, o que tem de conteúdo? Eu já disse que ela traz bastante conceitos, né? Às vezes, tu lendo os títulos, pode achar que tudo é a mesma coisa, mas tu vai ver que não é, tá? Ainda mais tratando-se de psicologia. Esses conceitos são muito bons pra gente começar a organizar o nosso conhecimento, tá? E entender o que faz parte de quê. Por isso que é legal ter esse fundo teórico também pra gente se basear para os nossos projetos arquitetônicos, porque no fim, somos todos arquitetos e o que a gente quer? A gente quer estudar o corpo, estudar a mente e traduzir isso em arquitetura. Então, assim, esses conceitos são bons, é legal vocês saberem disso, é legal vocês estudarem isso. Mas uma coisinha que eu vejo, assim, que eu vejo não só desse livro, mas que para quem começa a estudar sobre psicologia ambiental, é que há ainda algumas divergências do conceito. Hoje eu tô muito conceito, tá? Porque esse livro é cheio de conceito. Mas, assim, do conceito da palavra ambiente, tá? Nós, arquitetos, a gente tem muito a mania de achar que ambiente é aquilo que a gente projeta, sabe? E, às vezes, ambiente para outras áreas não é bem assim. Às vezes, tipo assim, principalmente na área da saúde, ambiente é tudo que tá ao entorno da pessoa. Tudo que não é pessoa é ambiente. Então, o ambiente acaba sendo o ambiente construído, ambiente natural, ambiente, tipo, meio ambiente, ecologia. Ambiente pode ser relações sociais, que é o ambiente, os comportamentos das pessoas entre pessoas, entende? Então, assim, primeiro vocês têm que ter cuidado quando vocês estão estudando que tipo de ambiente que essa pessoa tá tratando, tá? E isso é uma das coisas que eu vejo que a psicologia ambiental, assim, confunde às vezes. Não sei se exatamente confunde, mas ora trata de uma maneira o ambiente, ora trata de outra. Tem até ali nos primeiros capítulos, eles trazem alguns conceitos diferentes de ambiente, porque eu tava sentindo, foi bem engraçado, porque eu tava sentindo, assim, uma dificuldade, porque às vezes eles tratavam o ambiente de uma forma, outra vez de outra, daí até que veio um capítulo que mostrou alguns conceitos de ambiente. Então vocês têm que ter cuidado nisso, tá? Nem sempre o ambiente que eles estão tratando é o ambiente construído, o arquiteto que projetou. Que é o que mais nos importa. Óbvio que o resto importa tudo também, tá? Quanto mais tu souber, mais embasamento, mais força de conhecimento tu vai ter pra tratar, pra traduzir nos teus projetos, né?
Lembra que não existe fórmula de bolo. Lembra que tudo isso é uma visão crítica que tu tá criando, tá? Então, no momento que tu estuda várias coisas, tu não precisa e nem deve se abraçar em alguém e agora tudo que essa pessoa fala é de extremíssima verdade, né? Tu vai pesquisando aqui e ali, opa, isso daqui eu entendi, isso daqui eu concordo, isso daqui eu não sei o quê. E daí tu vai criando essa tua visão crítica sobre a coisa, tá? Então é isso que é importante. E a gente vê que quanto mais a gente estuda, mais perguntas vêm na sua cabeça, tá? Então é super normal. Mas pode ter certeza que tu tendo muito mais conhecimento de diversas áreas, tu tá ampliando um leque de possibilidades que muita gente por aí não tem. E que tu vai estar, um passinho, ou se não um passão, à frente de fazer projetos diferenciados, projetos assertivos, projetos para pessoas, projetos para humanos, projetos humanizados. Em resumo, para eu não ficar me estendendo aqui, eu recomendo o Psicologia Ambiental, porque eu recomendo, inclusive, vocês estudarem muito mais sobre psicologia ambiental, não exatamente só sobre esse livro, como muito mais. Vocês podem ir muito além dentro desse tema. Tem, assim, uma infinidade de coisas que vocês podem aprender e que é multidisciplinar. Então, assim, se vocês têm colegas, amigos, psicólogos, é interessantíssimo vocês trocarem ideias sobre isso, né? Sobre ver qual é a visão que eles têm do ambiente, que essa troca, assim, só vai favorecer a vida de ambos, né? Só vai, assim, valorizar tanto uma profissão quanto a outra. Eu recomendo a leitura do livro. Ele não é uma leitura fácil, ele é uma leitura mais chatinha, mais complexa, assim. Então, tem que ler com calma, tem que ler pensando, tá? Não vai ser aquela leiturinha beabá. Então, ele acaba sendo um pouco mais cansativo, mas é legal. Eu acho que assim, não dá pra desistir só porque é cansativa. Nós aqui que pesquisamos sobre artigos científicos, que não é da nossa área, que a gente se mete a ler coisa de medicina, isso aqui vai ser fichinha. E esse aqui também vai ser fundamental para vocês entenderem que neuroarquitetura não é a mesma coisa que psicologia ambiental, mas que as duas estão interligadas e que uma bebe da outra lindamente, as duas se complementam demais. Psicologia ambiental ainda é um assunto que não tem muita gente que tem conhecimento aprofundado, porque a psicologia vem antes aqui no nome, né? Então a gente carrega isso como parecendo que tem que vir da área da psicologia. E se a gente fizer o caminho inverso? Nós que tratamos de ambiente começarmos a estudar sobre psicologia, né? É um caminho aí incrível que isso pode gerar. Então acho que super vale a pena vocês lerem. E boa sorte nos seus estudos. Nos vemos na próxima. Lembrando que, se você quiser saber mais sobre neuroarquitetura, tem o meu e-book que clicando no link ali da descrição você pode adquirir e entrar mais a fundo, então, no mundo da neuroarquitetura. E eu tô aqui sempre para ajudar, para trazer mais informações para vocês. Mandem suas dúvidas, tô sempre à disposição para trocar uma ideia, tá bom? Um beijo. Até mais.